16 anos? 17 lá. anos. Antes de começar a conversar, foi preciso deixar uma coisa clara. Não é que o cara trabalhou aqui, ele sabe. Relaxa, explicar pra ela que ele dá profissional, ele sabe exatamente o que tá acontecendo aqui. Ele é bom, tinha que curar as pessoas. Ele tá Não tem como. Ele fica... Não, ele tá me roubando, cara. A maior amizade da história dos podcasts brasileiros virou uma guerra pública. Depois de anos evitando entrar nesse assunto, Igor 3K resolveu responder às acusações de Monark e a resposta veio pesada. Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Vou falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que tá acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal. Rapaz, e o negócio tá pegando fogo, hein? Entre Igão, Igor 3K, Monark e agora até o Serjão entrou na parada. Esses caras, um dos maiores podcasts do Brasil que se chamava Flow. Cara, mas na verdade, vamos por partes. Na verdade, quem é dono hoje em dia, quem exerce os direitos totais da empresa, vamos dizer assim, é o Igão, que diz que comprou a parte de Monark. Mas vocês vão entender, vão acompanhar trecho a trecho e vai ver quem que tá certo e quem que tá errado nessa parada, hein? Cara, porque, falar a verdade, eu já nem sei em quem mais acreditar. Uma hora eu acho que o Monark tá falando a verdade e outra hora o Igor chegou pra confundir tudo. Aí de repente aparece o Serjão. Mas chega de enrolação. Antes de começar o vídeo, esmaga o like e chega de conversa. E bora pro vídeo, tira as conclusões de vocês. No meio disso tudo, Serjão também entrou na discussão. E agora, os bastidores do Flow estão sendo expostos como nunca. Mas afinal, quem está falando a verdade? Vamos entender toda essa história. Como tudo começou? Para quem caiu de paraquedas, o Flow Podcast nasceu em 2018 e rapidamente se tornou um dos maiores podcasts do Brasil. Igor 3K e Monark comandavam um programa e transformaram o projeto em um fenômeno da internet. Mas tudo mudou em 2022. Quando o Monark deixou o Flow após repercussão, deu uma declaração feita durante um episódio. A partir dali, Igor assumiu sozinho a condução da empresa. As acusações de Monark. Nos últimos dias, Monark voltou a falar sobre a sua saída e fez acusações pesadas. Segundo ele, existia um acordo firmado entre os dois após a sua saída da empresa. Monark afirma que vendeu a sua participação por cerca de 10 milhões e que existiria um contrato prevendo pagamentos mensais. Ele também diz que Igor teria deixado de cumprir parte desse acordo e que a marca Flow ainda envolve direitos que estão sendo discutidos entre eles. 300 mil reais a Mercedes do cara, pô. Tá, mas a tua questão... A minha questão é que, societária. sabe o que tá aparecendo, na minha visão? Tá aparecendo vamos aproveitar essa deixa pra quicar o Monark e pegar a empresa pra mim e para o Monark, entendeu? Não. Porque cumpriram o contrato. E eles demoraram 1 ano pra começar a pagar isso aí. Então, aí você tá dizendo que hoje eles não pagam nem esses 5 mil. Não, eles pagam 5 mil, mas eu queria que eles cumprissem o contrato. O Igor nem me responde, pô. Pedi pra ele mudar a conta do banco lá, nem me respondeu. Então, aí... E tudo, fui pra porra dos Estados Unidos, viver com 5 mil dólares nos Estados Unidos. Você acha que vive bem nos Estados Unidos com 5 mil dólares? Vive. Porra, cara, Não vive, pô. passei 4 anos quem passando perrengue, sendo perseguido com tudo, enquanto ele ficava no bem bom lá, Quem mano. tá limpando o chão nos Estados Unidos Ganha mais que isso. vive com mais de 5 mil. Então, pô, é isso que eu tô te falando. O Igor ficou com tudo. Tá perfeito pra ele, a vida dele ficou garantida, com todos os patrocínios, com o estúdio, com a casa, entendeu? Com a equipe, com a credibilidade, com o canal, com tudo, pô. Ficou com tudo, entendeu? E quem que deixou ele ficar com tudo naquela época? Eu que assinei a porra do contrato sem reclamar. Falei assim, é isso mesmo que tu quer, Igor? Ele falou, não, é isso mesmo, não é isso, é isso. Aí eu peguei, assinei e fui eu tocar minha vida se fudendo, sendo perseguido por STF, por Globo, por caralho 4. Ele no bem bom, eu peço pro maluco mudar a porra da conta porque eu tô recebendo, porque eu tive um problema com a conta que ele tava pagando, o cara não me responde. Peço pra ele pagar a porra do contrato, que já é um contrato super easy, era 10 milhões de reais, mas que ele poderia pagar 50 mil reais por mês, sem juros. Sem juros, e o 10 milhões tem inflação, cara. Ele, ganhou uma empresa multimilionária do Flow de 100 milhões pra pagar 10 milhões em 30 anos, em 15 anos seria. Isso que eu tô fazendo a conta aqui, daria quanto? Cara, sinceramente, é uma acusação mais pesada que a outra. Assim, o meu ponto de vista, o Monark foi um vacilão, vamos falar assim, né? O cara deu uma mancada, né? Ele praticamente
ferrou, cara, com o canal, com o podcast. Se ele continuasse, foi como o Igão falou, eles iriam perder os patrocinadores também, como o próprio Monark também chegou a dizer, né, num podcast. Então ele acabou achando melhor pelo bem da empresa, né? E também fez um acordo com o Igão de pagar um valor de 10 milhões de reais e, segundo Monark, parcelados em várias parcelas de 50 mil reais e sem correção, cara, sem juros. Mas até ele não tinha noção do valor que ia ter o Flow, porque, cara, a marca do Flow, o podcast Flow, mano, 10 milhões é preço de banana, né? Vamos falar a verdade. Mas enfim, Monark disse que Igão não cumpriu com as suas obrigações, não vem pagando ele ao certo. Em vez de pagar 50 mil reais como eles tinham combinado, o Igão, vamos dizer o Flow, né, que é uma empresa, estava pagando 25 mil reais desses combinados e também chegou a deixar de ficar sem pagar por alguns momentos. E é aqui que essa história fica complicada. Até nesse momento, muita gente estava ouvindo apenas a versão de Monark, e dependendo de quem assistia, parecia que a situação era bem diferente do que havia sido contado lá atrás. Eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Tinha do que as coisas estavam meio esquisitas ali, era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018, vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena... Então vamos lá, falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque a única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem também a narrativa. Começou mentindo já, começou bem, vai, vamos lá. O que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro, e essa Ué, eu não pausa aí, paga o contrato então, cara! Paga a porra do contrato! pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia... Pausa aí. Eu total escolhi o Flow. Tipo, eu fui... na verdade, o Igor falou, vamos fazer um projeto? Falei, ele queria fazer um projeto de unboxing. Ele não tinha a menor ideia do que era podcast, o que seria o Flow. Inclusive, o nome Flow fui eu que dei, tá? Ele vai pegar o crédito e falar que era Flow Cult e ele falou pra ajustar só pra Flow. Beleza. Mas o nome Flow fui eu que criei, fui eu que escolhi, tá bom? Então, eu sim fui falar pro Igor fazer o Flow Podcast. Mais uma mentira. Ele tava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha, do que as coisas estavam meio esquisitas ali, era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá Pausa. no final de... Eu tenho realmente essa mania de dar soco na porta. Por quê? Eu fico irritado, às vezes eu dou um soco na porta, dava soco na geladeira quando eu era moleque. Eu sempre tive, isso é uma coisa minha mesmo, quando eu fico irritado, eu dou soco nas coisas. Teu passado te condena pra caralho. tá ligado? Cara, isso é um jeito meu de desestressar, pô, normal. Caralho. 2018. Cara, agora, pensa comigo. Vamos falar real. Se você tem uma parceria com um brother seu, cara, você é brother, vocês cresceram junto. Tipo, na empresa ali, vocês criaram junto a empresa. Tudo bem, o Monark disse que depositou todo o dinheiro que ele tinha e o Igão não ajudou em nada. Agora veio o Igão dizendo que ajudou. Mas enfim, eu vou fazer a minha visão que o Monark disse. Que eu acho que... Cara, o Serjão também confirmou. Assim, na minha visão, o Monark vacilou. No meu caso, pelo bem da empresa. O que eu faria, cara? Se fosse a minha opinião. Se fosse meu brother. Beleza, Monark, você vai se afastar, cara, mas, pô... Sei que você vacilou nas palavras que você usou. Eu até entendo, né, que você não quis se referir, né? Sei lá, cara. Que fosse pro lado ruim, assim. Mas, enfim, ele apoiou. Disse que apoiaria uma parada muito foda, enfim. Mas beleza, cara, eu pagaria a parte dele com maior satisfação, porque o que é meu e o que é dele. Porque o cara ajudou a construir a empresa, a marca Flow, que é um dos maiores podcasts do Brasil, cara. Isso gera muito lucro, muito mesmo. E assim, como ele criou a marca junto, e se fosse eu, Anderson,
eu, Anderson, cara, eu daria até mais que 10 milhões. E o pior de tudo é que o Monark, ele... Cara, ele não pode nem criar canal no YouTube, acho que TikTok, em todas as redes sociais, cara, porque ele foi realmente cancelado aqui no Brasil. Depois de vários dias de repercussão, Igor resolveu responder. Segundo Igor, a situação é muito mais complexa. Ele afirma que continuou realizando pagamentos previstos do acordo durante anos e que, após a saída de Monark, precisou reconstruir praticamente toda a empresa. Igor também relembrou que Flow perdeu patrocinadores, monetização e sofreu um enorme prejuízo financeiro depois da crise de 2022. Na versão dele, manter o projeto funcionando exigiu uma reconstrução completa. Consegui, ao longo desse tempo, 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu pagá-lo porque ele me atrapalhou por conta da circunstância, não faz sentido, entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. Falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que tá acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Tem uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga, porque tá uma grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui, várias vezes. A gente ficou um tempo tentando fazer com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário pra ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro. Ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar. Ele chegou a desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez da equipe tá toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar, quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar também um monte de perguntas. Como se a situação já não fosse suficiente, Serjão também entrou na discussão, comentando toda essa disputa. As declarações aumentaram ainda mais a repercussão e dividiram ainda mais a comunidade que acompanha o Flow. Quando ele fala lá que eu tinha que entregar 3 programas por semana, tá errado, mentira. Tá, o combinado com ele, a partir do seu... Porque o combinado com o Flow sempre foi fazer um programa por semana. Tá, lá no começo era um programa por semana. Depois passou para 2. Quem pensou em fazer 3 fui eu, quando o negócio começou a dar certo. Beleza? Em junho do ano passado, nós sentamos para conversar e o que ele mandou para mim foi o seguinte, ó, ficou combinada a gravação de 9 programas por mês. Aí, se o mês tem 4 semanas, divide aí 9 por 4, você vai ver quanto que dá, que não dá 3 por semana. 3 por semana seriam 12 por mês. Então, primeiro erro aí. Segunda coisa que ficou combinado, que ele fala que eu apresentei projeto para ele, que ele recusou todos, né? Teremos uma editoria fixa de ciência no Flow e contamos com a participação do Sacani. Tá? Aí ele fala aqui que o contrato com os hosts vão ser todos de acordo com a volumetria, papapá. E ele fala, olha aqui, olha o que ele fala aqui. Teremos novos conteúdos para preencher a grade do canal, que é exatamente o que eu tinha proposto para ele. Falou, cara, vamos fazer conteúdos novos? Ele tá aqui na mensagem que ele me mandou, entendeu? Ele me mandou a mensagem. Então, de ter uma editoria fixa de ciência no Flow, eu propus isso para ele, porque programa de ciência no Flow sempre dava bom, entendeu? E ele topou, tanto que ele me escreveu aqui, ó, entendeu? E de fazer novos programas na grade ali, enquanto eu estivesse viajando. Então é isso, cara. Então, boa parte das coisas que ele fala ali não procede, porque ele esqueceu que ele mandou mensagem para mim, entendeu? Ele não costumava responder as mensagens, né? Isso aqui foi quando a gente foi revisar o contrato, tá? Foi revisar o contrato, tanto que depois eu até falei pra ele que ele não me respondia, ele não me mandava o contrato, falei, cara, pelo amor de Deus, cara, me manda o contrato pra eu assinar logo, entendeu? Então assim, tem na boa parte daquilo lá que ele falou lá, cara, não procede, e eu tenho aqui mensagem dele falando comigo aqui, acabei de ler pra vocês, tá? Acabei de ler pra vocês aqui. Teremos novos conteúdos para preencher a grade do canal, teremos uma editoria fixa de ciência no Flow e contamos com a participação do Sacani, e ficou combinada a gravação de 9 programas por mês. Não são 3 por semana, eram 9 por mês, o que daria 2 por semana, tá? Basicamente, e é isso. Segundo o Monark, ele, né, como ele foi cancelado aqui no Brasil, se as pessoas pegassem ele na rua, acho que Deus me livre, guarde, até dar uma merda, ele acabou se mudando para os Estados Unidos.
E lá ele vivia dos seus seguidores, que tinha alguns seguidores, como se fossem membros, né? E como se você tivesse um canal no YouTube e tivesse seus membros ali que ajuda você, né? Um pouquinho ali no que eles podem ali, paga um pouquinho mais, um plano anual, era mais ou menos basicamente isso. Então ele teve que se reinventar e ele, segundo ele disse que passou uma fase bem complicada lá nos Estados Unidos, né? E cara, agora veio o Igão e joga mais gasolina, né, no fogo. Também o Igão não ia ficar calado, né, cara? Ele tem que dar tua versão, ele já tava demorando. Agora que ele veio também, ele jogou gasolina pra caramba, hein? Mas enfim, galera, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Quem está certo? Quem está errado? E o Serjão no meio disso tudo, cara? Sobrou pra ele também? Tem polêmica aí do Serjão também, né, cara? O Igão falou que o Serjão não cumpria, né, com seus horários, com seu contrato que foi combinado. Aí o Serjão disse que não recebeu nenhum centavo. Enfim, cara, virou uma bola de neve. Ninguém tá entendendo mais nada. Só sei que eu tô gostando disso, cara. Eu tô assistindo aqui de camarote o circo pegar fogo, porque, cara, isso aí não vai parar por aí não, cara. Vai dar muito pano pra mano. E se você quer acompanhar toda essa história, quer saber de notícias do dia a dia, curiosidade, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e esmaga o like. E galera, a gente vai ficando por aqui. Valeu e até mais.